Olá, galerinha, vamos para mais uma aula de biologia. Essa aula hoje é revisão sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, o principal objetivo é revisar esse conteúdo que será cobrado nas nossas provas. Não deixem de seguir nossas redes sociais, como o Instagram, como também o nosso canalzinho no YouTube. E o primeiro ciclo a ser discutido é o ciclo do oxigênio, certo? Esse ciclo que é abundante aqui na nossa atmosfera, certo ponto, tá? E a gente necessita dele para a nossa sobrevivência. De que forma ele abrange aqui na nossa atmosfera? Da seguinte maneira: a fotossíntese realizada pelas plantas, pelas algas, pelos fitoplâncton, enfim, né? Seja também até mesmo pela quimiossíntese, na verdade, ela vai liberar na atmosfera esse oxigênio. E esse oxigênio ele vai ser o quê? Assimilado por nós, não só os herbívoros, por todos os seres vivos, tá? Através de que forma? Da respiração. Então, ele assimila esse oxigênio que será importante para nós. O ciclo do oxigênio ele interage com o ciclo da água. Por quê? Porque a partir do momento que a gente transpira, a gente libera vapor de água. Então, ou melhor, moléculas de água. Ele também está interagindo com o ciclo do carbono, porque a partir do momento que a gente vai entrar em decomposição, vai ocorrer também o processo de combustão. E essa combustão é nada mais do que o oxigênio queimando e liberando esse gás carbono. Beleza, galerinha? Vamos para o nosso segundo ciclo, que é nada mais, nada menos que o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, pessoal, ele apresenta duas etapas. Existe a etapa do ciclo do carbono geológico e o ciclo do carbono biológico. O ciclo geológico está relacionado a quê? Quando o carbono ele está envolvido nada mais nada menos do que com rochas, com as rochas sedimentares, enfim, tá? E o biológico é quando ele está interagindo com os seres vivos, através de quem? Da própria cadeia alimentar, tá? Então nós vamos pegar aí três etapas básicas, certo? Do ciclo do carbono. O carbono, ele entra na atmosfera através de quem? Através da fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela faz o quê? Ela produz a glicose, essa glicose que vai ser consumida pelos os animais, né, pelos herbívoros. Esses herbívoros vão estar passando esse composto orgânico ao longo da própria cadeia alimentar, né? Por exemplo, eu tenho o produtor, consumidor primário e secundário. Então, isso vai acontecendo e ela vai sendo dissipada, passando ao longo. Porém, como é que ele volta para a atmosfera? Ele volta através da própria respiração. A partir do momento que nós respiramos, nós liberamos CO2, nós liberamos carbono para a própria atmosfera. Mas também ele pode ser, de que forma voltar para essa atmosfera? Através da própria decomposição da matéria orgânica, tipo o animal morreu. Então vai ocorrer o quê? O oxigênio vai fazer com que o gás carbono seja liberado. Nosso corpo vai ser produzido esse composto, tá? Esse gás gasoso. Outra maneira, pessoal, é a matéria morta. Quando a matéria também morre, ela pode entrar no processo que nós vamos chamar de decomposição. Alguns entram em decomposição. Quando entram em decomposição, eles vão originar o que nós chamamos de combustíveis fósseis, no caso, o próprio petróleo, tá? E aí eles estão guardados, armazenados, conservados por um bom tempo debaixo das rochas sedimentares. Quando não ocorrer esse fator, simplesmente as indústrias fazem demais, é a queima da combustão. Ou seja, o oxigênio é queimado e ele libera o quê? Gás carbono para a própria atmosfera. Isso é comum nas indústrias. Beleza, galera? E um fato curioso e interessante, né? Ele também está relacionado a nada mais nada menos do que o efeito estufa. Esse efeito que faz com que controle a elevação das altas temperaturas no planeta. E a boa notícia é que, né, o coronavírus, com toda essa pandemia acontecendo no nosso planeta, tem um lado bom. Foi reduzida a poluição do nosso planeta. Já muitos países já puderam classificar o número de poluição existente atualmente no nosso planeta. Uma coisa boa, né? E por último, né, sem desmerecer, nós vamos para o ciclo do nitrogênio, tá? O ciclo do nitrogênio. Esse ciclo, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês, são as etapas, certo? Por exemplo, o processo de fixação,
o processo de amonificação, o processo de nitrificação e a última etapa, que é o processo de desnitrificação. Tá? Então, primeiro, nós vamos ter aqui nada mais, nada menos do que as plantas leguminosas, certo? Que essas plantas leguminosas, elas vão estar relacionadas a quê, gênios? Vão estar se relacionando aí com bactérias fixadoras nos solos, onde essas bactérias fixadoras, elas vão pegar esse nitrogênio e vão fazer com que as plantas consigam absorver, produzindo aí alguns compostos. Porém, o que é que vai acontecer? Esse nitrogênio ele vai ser importante para o fortalecimento do solo das leguminosas. Porém, a próxima etapa, que é a amonificação, que é a produção de amônia, ela pode ser liberada de que maneira, Genilson? Da seguinte maneira: ela pode ser liberada pelas excretas, elas podem ser liberadas no processo de decomposição, porém, elas podem também ser aproveitadas. De que forma? A partir do momento que a amonificação, ela vai produzir essa amônia, e essa amônia vai ter bactérias decompositoras que vão fazer com que essa amônia, certo, seja transformado, nada mais nada menos do que o nitrito. E aí, pessoal, enquanto os animais produzem, as plantas elas podem assimilar, elas podem captar essa amônia também para si. E outra, a partir do momento que ocorreu a amonificação, ocorre a nitrificação, que a nitrificação é quando a amônia interagindo aí, né, com o nitrogênio, vai originar nada mais do que o nitrito. E o processo de o nitrito, ele vai com algumas outras bactérias, nitrobactérias, vão fazer com que transforme em nitratos. E aí esse nitrato, ele vai ser consumido por bactérias desnitrificadoras, que vão fazer com que ele se transforme em nitrogênio e volte novamente para a própria atmosfera. Certo, galerinha? E aí, galerinha, vão lá no nosso canalzinho, deixa o like, assista a videoaula e tem uma atividade esperando vocês. E muito obrigado e até mais.